Bom dia, todo mundo! Hoje eu quero trazer aqui sobre uma criação novinha em folha. Aliás, não é tão novinha assim, mas aqui, né, nesse perfil eu não falo muito sobre isso, que é o meu trabalho com parentalidade. Então hoje eu vou trazer aqui algo sobre pais, filhos, família. E se isso daí tá no seu mundo, vem, que tem algo novinho chegando para você. Muita gente me conhece aqui pelo trabalho com as terapias integrativas e, paralelo a isso, eu também faço um trabalho com parentalidade consciente. Eu criei um serviço que não existia no mundo, chamado Chame uma Mãe. Chame uma Mãe é um serviço criado para atender a famílias que precisam de apoio, de suporte na criação dos filhos. Isso tem muito a ver com a minha história pessoal. Quando eu escolhi, me tornar mãe, eu nem imaginava o que é que vinha pela frente. E eu tinha uma ideia bem romantizada a respeito do que era ter filhos, criar crianças, as pessoas que viriam ajudar. E eu não encontrei nada daquilo que eu imaginava. Encontrei muito mais. Situações que foram fáceis, situações difíceis. E hoje eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 17 anos. Já passei a fase mais intensa, que é quando as crianças estão pequenininhas. E olhando para trás, eu comecei a perceber que muito daquilo que eu enfrentei como dificuldades são coisas reais que acontecem com a maioria dos pais e mães. Não era uma coisa que estava acontecendo só comigo. E eu lidei, com as minhas questões durante um tempo. Eu fiz tudo sozinha, até porque eu comecei a perceber que a gente não é educado para viver em comunidade. A gente foi educado, vem sendo educado ainda para viver uma vida privada em todos os seus sentidos. Inclusive aquele sentido de privada do banheiro mesmo. A gente vai se privando do contato, a gente vai ficando sozinha, a gente vai ficando tudo eu, tudo comigo, tudo eu, minha culpa. Nossa, aí vem a culpa, vem um monte de coisa. E tudo isso porque a gente vem sendo convidado no mundo a viver sozinho. A gente fala de rede social e coisa e tal. E quanto que a gente está vivendo em bolhas internas e sozinhos e sem ter com quem dividir. E eu, olhando assim para minha trajetória, eu percebo que sim, eu fui educada para ter que dar conta de tudo sozinha, ter que fazer tudo sozinha, que se eu não fizesse, eu seria uma mulher incompetente, uma mãe incompetente. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, eu peguei a minha experiência pessoal e comecei a olhar e perguntar, como é que pode melhorar? Como é que a gente pode fazer isso se tornar algo mais leve, mais fácil? Como é que isso pode ser mais gentil? E aí, a partir das perguntas, começaram a vir várias ideias. E eu percebi que durante a minha trajetória materna, eu passei uns 4 anos lidando com tudo sozinha mesmo. E mais, tem mais. Eu e o pai dos meus filhos, nós optamos por não escolarizar as crianças. Uma prática chamada unschooling. Eu percebi que a escola não ia trazer aquilo que eu estava buscando. O que eu estava buscando? Eu estava buscando realmente estar perto, estar junto, acompanhar cada novo passo, cada palavra nova, acompanhar as experiências com a alimentação. Eu queria fazer aquilo e continuar lidando com a minha vida, Então, além de acompanhar os meus filhos, tinha todas as outras coisas para dar conta também. Depois de 4 anos fazendo tudo sozinha não, tinha o pai dos meus filhos também que contribuía como ele podia contribuir. Ele me dava todas as condições para que eu pudesse me dedicar a isso. Mas
faltava alguma coisa, que era ampliar o ninho, sabe? Ter com quem conversar, ter com quem dividir, ter pessoas para trocar, com quem falar sobre aquilo tudo que eu estava passando. E nesse período eu encontrei um grupo de pais e mães que também optaram por não escolarizar os filhos. Também eram unschoolers. E nós formamos um coletivo, chamava-se Coletivo Barro Molhado. Ele era composto de famílias e de educadores que não tinham filhos. Todo mundo é interessado em investigar o que é isso, né? O que é criar uma criança sem a escola. E aí eu comecei a perceber a riqueza da troca, a riqueza da partilha. Eu comecei a perceber que eu não precisava fazer tudo sozinha, que podia contar com outras famílias, eu podia contar com outras vozes. Eu comecei a perceber como isso era rico para os meus filhos, poderem ser cuidados por outras pessoas. E esse coletivo durou aí uns 4 anos que a gente caminhou juntos. E depois disso, muitas crianças foram para a escola e a gente se separou e cada um foi, né, cuidar do seu rolê de outras maneiras. Inclusive os meus filhos acabaram indo para a escola. Eu consegui sustentar o unschooling por 9 anos. Bom, passado todo este período, agora com os meus filhos grandes, eu comecei a recolher toda essa experiência e a partir das perguntas, né, como pode melhorar isso aqui, surgiu o trabalho que eu venho fazendo nos últimos 4 anos, que é o Chame Uma Mãe. Chame Uma Mãe é um serviço de suporte para a rede parental. O que eu faço? Eu atendo famílias que têm crianças na primeiríssima e na primeira infância e que precisam de suporte para acompanhar seus filhos, para serem escutados, precisam de mais gente compondo essa rede de apoio. E como eu vivi a maternidade bem de perto, eu consegui perceber que eu criei situações, eu criei vivências, eu criei muitas coisas riquíssimas que eu posso compartilhar com outras famílias hoje. Então, há 4 anos atrás, eu venho fazendo esse trabalho, onde eu visito as casas. Antes de visitar as casas, eu tenho encontros com os pais para perceber o que é que eles estão buscando, onde é que eu posso contribuir com essa família. Então, algumas famílias pedem para que eu esteja com as crianças na ausência dos pais, outros pedem para que eu esteja junto, para que eles possam trabalhar em casa. Outros vêm trazendo questões pontuais de sono, alimentação e precisam de alguma orientação, precisam dividir isso com mais pessoas e é aí que eu entro. Tem famílias que me solicitam para atendimentos remotos, trazem, né, as suas questões e a gente olha juntos. Então, um trabalho muito gostoso, onde eu posso contribuir com toda a experiência que eu venho adquirindo ao longo da minha trajetória como mãe. E chegou um ponto em que eu não consigo mais atender tantas famílias. Presencialmente, principalmente, né? Porque eu tenho que estar nos lugares. E remotamente ainda tenho um pouco mais de flexibilidade. Mas ainda assim, é preciso mais gente fazendo isso que eu faço. Então, percebendo isso, eu comecei a escrever o que é isso que eu faço. E ia nascer uma metodologia de atendimento a famílias, né, para dar suporte à parentalidade, é onde eu posso compartilhar como é isso que eu faço. Como é que é esse tipo de intervenção? Como é que a gente cria isso juntos? Né? Tem umas sutilezas aí nesse trabalho e é isso que eu venho compilando num material para poder compartilhar com outras mulheres que tenham vontade de fazer esse tipo de trabalho que eu faço, que é dar suporte para outras famílias. Então, em setembro, agora, eu vou começar a primeira formação oficial do Chame Uma Mãe, onde eu vou compartilhar esse modo de fazer isso, o que eu faço, que é algo que não existe
Foi eu mesma quem criou isso, a partir da minha experiência pessoal, a partir da convivência com essas famílias, né? Percebendo que cada família, cada sistema tem o seu jeito de se organizar e que eu não vou levar para eles nenhum modo de ser que não seja aquilo que é o que atende a cada família. É muito personalizado o que eu faço, é muito junto, né? Então, hoje eu tenho milhões de ferramentas que me permitem estar em contato com essas famílias neste lugar de criar junto com pais e mães a maneira que funciona para cada uma das famílias que eu atendo. E é isso que eu vou entregar na formação em setembro, formação do Chame uma Mãe, onde eu vou preparar outras mulheres que também têm vontade de ser acompanhantes de famílias e que possam servir de rede de apoio para eles. Então, essa formação ela vai durar 4 meses. Essa formação ela acontece online, então ela permite que qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo, possa participar. Ela tem o meu acompanhamento. Eu vou trazer aí outras vozes também, né, para a gente poder rechear de recursos esse trabalho. Então, é uma formação que atende o que eu percebo que é um lugar onde a gente ainda tem muita falta de suporte, né? Que é o atendimento às famílias. A primeira vez que eu escutei a frase "é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança", isso me tocou profundamente. Eu falei, uau, gente, que coisa linda. Como seria se todas as pessoas no mundo pudessem dar suporte para aqueles que trazem novos seres para o mundo? Isso é ouro, né? Isso é maravilhoso. E aquilo me tocou num lugar onde eu percebi que isso é possível. Que a gente foi criado, né? Como eu trouxe no início da live, a gente foi criado para viver de forma privada. Mas não precisa ser assim. A gente pode abrir o nosso ninho, a gente pode deixar ventilar mais ideias, mais trocas, mais partilhas entre nós, num lugar mais leve, porque muitas vezes eu mesma, né, quando eu olho para o passado, eu tinha muito medo de abrir esse espaço de cuidados dos meus filhos para outras pessoas, até que eu abri. E ao abrir, eu percebi a riqueza que estava disponível para mim. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. De que se a gente não fizer, a gente vai ser uma mãe incompetente, que não é capaz de dar conta dos filhos. E isso tudo, gente, é um montão de pontos de vista que só nos mantém separados uns dos outros e perdendo a possibilidade de enriquecer muito mais a experiência com a parentalidade. É verdade mesmo, Eli. Não sei se você é mãe, mas se for, você sabe bem o que eu tô falando. Né? Então a gente sempre vai para esse lugar de que se a gente não der conta sozinha, a gente não tá fazendo direito. E a gente é uma mãe errada, a gente é uma mãe incompetente. E essa formação que eu venho trazendo, ela vai tocar exatamente nesse lugar, sabe? São mentiras que a gente vem comprando a respeito de família, a respeito de criação, e que essas mentiras precisam ser eliminadas da nossa vida. A gente está perdendo a grande oportunidade de viver momentos muito mais ricos quando a gente usa dessa vulnerabilidade de estar em interação com outras pessoas a nosso favor. E sim, é muito mais rico. E eu consegui encontrar esse caminho, né, quando me juntei com outras famílias para cuidar dos meus filhos, até por conta da opção, né, de não escolarizar as crianças. E eu posso, hoje, né, olhando para essa fase, eu vejo o quanto isso contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal, para que os meus filhos pudessem
ter a chance, a possibilidade de receber de muito mais pessoas além de mim e do pai deles. Eu hoje vejo, né, os meus filhos adolescentes, como eles têm estrutura, como eles têm força, eles têm corpo para estar no mundo de um jeito que eu sei que é possível, dadas as condições que eu e o pai deles pudemos proporcionar para eles de convivência com diversidade, com outras vozes, na confiança de que sim, todos nós somos capazes de cuidar das crianças e cada um vai trazer aí uma contribuição diferente um do outro, não melhor nem pior, não menos importante, não mais importante, vai trazer possibilidades diferentes. E a gente tem muito medo disso. Por quê? Porque a gente foi criado para viver a vida privada, né? Isso tem muito a ver com a estrutura na qual funciona a nossa sociedade. A nossa sociedade funciona ainda muito conectada com uma estrutura antiquíssima, que é o patriarcado, que é baseado no poder, no controle, na posse, na competitividade, na propriedade, né? Então, a gente se refere a filhos como meus filhos, seus filhos, né? Essa coisa de propriedade mesmo. E a gente não é propriedade de ninguém. Esses filhos que eu trouxe ao mundo junto com o pai deles, eles não são nossos, não são uma propriedade nossa. Eles são do mundo. E a gente requer uma aldeia inteira para acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, para que a gente possa compartilhar outros valores, né, diferentes da competitividade. Trabalhar a colaboração, trabalhar a partilha, incluir mais vozes. Isso tudo é de uma riqueza absurda. Então, nessa formação, eu vou trazer muito sobre isso, sobre todos esses pontos de vista que nos mantêm separados, que nos mantêm numa vida privada, difícil, restrita, pequena. E como é que a gente pode ir abrindo a portinha aí, gentilmente, com delicadeza, para que a gente deixe ventilar outras pessoas, outras vozes, outras opiniões, outros modos de ver o mundo, sem nos sentirmos ameaçados. E existem maneiras da gente fazer isso. E é isso que eu trago nessa metodologia, no curso de formação do Chame Uma Mãe. Então, convido todos vocês aí, todas as pessoas que têm vontade de ter acesso a essa metodologia, que inclui mais possibilidades, que olha para o desenvolvimento do humano de um outro ponto de vista completamente fora da caixa, para que venham participar dessa formação. Essa formação ela é para que a gente prepare mais mulheres, mães, que tenham vontade de compor essa rede e serem agentes de transformação, serem as pessoas que vão estar disponíveis para acompanhar outras famílias, né? Atende isso, cria aí uma nova possibilidade, tanto para as famílias que precisam de suporte, quanto para as mulheres que têm vontade de compartilhar seus saberes maternos com outras famílias e fazer disso um trabalho, né? Maternidade é um trabalho também. E a formação também atende famílias que têm vontade de olhar para essa questão da parentalidade de outro ponto de vista, pontos de vista mais inclusivos. E convidar, né, as pessoas a experimentar outras formas de criar os filhos, que não a que a gente conhece, que a gente vem propagando por milhares de anos, que está baseada num sistema, numa estrutura que já não nos atende mais. Então é para pais e mães também. Aqui a Eli deixou um comentário: aprender a confiar também nessas outras pessoas e entregar. Exatamente, meu amor. Aprender a confiar, né? A estrutura que rege o comportamento social hoje, ela não
não pressupõem a confiança, muito pelo contrário. Desconfie, se feche, né? Se separe. E muito medo que a gente vem criando com essa estrutura. E o que eu venho propondo com esse trabalho do Chame uma Mãe é que a gente vá desconstruindo isso. A gente vá soltando essas barreiras, essas limitações, essas mentiras que a gente vem carregando por tantos e tantos anos. E a gente comece a realmente abrir espaço de interações mais ricas, mais nutridoras, para que essa questão sobre parentalidade não seja mais difícil, custosa, para que a gente não tenha que ficar o tempo todo nessa saia justa, né? Que é ser pai e mãe, se privando de muitas coisas, porque a gente não tem quem dê suporte para que a gente possa tocar a nossa vida além da parentalidade. Sim, ser pai e mãe dá um super trabalho. E a gente pode tornar isso mais leve quando a gente tem a possibilidade de compartilhar isso com mais pessoas. O provérbio africano está certíssimo. É preciso sim uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E como seria se nós tivéssemos muito mais pessoas conscientes disso? Muito mais pais e mães dispostos a serem tão vulneráveis que possam confiar os cuidados dos filhos a mais pessoas além do círculo familiar. Então é para preparar isso que existe essa formação do Chame uma Mãe, para que a gente possa entender o que é importante cuidar na primeiríssima infância, o que é que os pais e mães sentem com relação aos cuidados dos filhos e como é que a gente pode facilitar e acompanhá-los para tornar esse processo mais simples, mais leve. É poder fazer com que os pais e mães percebam que não existe manual de criação dos filhos, que os filhos são o manual e como é que a gente chama esses pais e mães para a presença, para que eles percebam que eles já têm tudo que se requer para cuidar e acompanhar os seus filhos da melhor maneira possível. Para fazer com que isso se torne algo possível de ser acompanhado por mais pessoas, sem medo de compartilhar isso com outras pessoas. Então é tudo isso que eu venho trazer na formação de comadres do Chame uma Mãe. Então eu chamo de comadres todas essas mulheres que têm vontade de se preparar para compor essa rede de apoio parental. O nome Comadres, ele vem da abreviação da sigla do Chame uma Mãe. Chame uma mãe com madres. E também tem a ver com a palavra comadre, né? Comadres, as madrinhas, elas são essas mulheres que, na ausência dos pais, são as pessoas responsáveis por cuidar das crianças. Então, como seria a gente ter um mundo cheio de comadres, né? Mulheres aí dispostas a acompanhar outras famílias, com disposição de estar junto de cada família, percebendo quais são os valores importantes de cada família, sem atropelar ninguém, né? Para criar junto mesmo. E aí a gente vai dando mais possibilidade dessa aldeia de fato existir. E ela já existe, ela é pequenininha assim, eu já venho plantando essa sementinha há algum tempo, e essa sementinha já começou a brotar. E agora eu quero que ela consiga crescer ainda mais. E que o mundo possa ter muito mais pessoas preparadas para dar esse suporte que as famílias vêm requerendo, que as famílias vêm buscando por tanto tempo. Então eu trouxe aqui um pouquinho, né, do que vai ser essa formação do Chame uma Mãe, que vai começar em setembro. Se você tem interesse em se tornar uma comadre, ou se você é pai e mãe e tem vontade de perceber outras maneiras, né, para tornar essa tarefa de cuidar dos filhos mais leve, mais fácil, mais divertida, vem para a formação, que essa formação é para vocês, tá bom?
Quem tiver vontade de saber mais, tem no link da bio já algumas informações, ou você pode me chamar também por mensagem e a gente continua esta conversa. Então, gratidão pela presença de todos aqui e a gente vai se falando. Um beijo!